Riram dela. Mas o milionário entrou e ajoelhou com uma aliança. Ele rasgou o contrato na frente de todos e reescreveu com o nome dela. Quando ela contou seu segredo, ele disse: "É com você que quero tudo." O contrato exigia pureza, e ela era a única que podia assinar. Os dedos de Luísa Menezes deslizavam agilmente pelo teclado, enquanto seus olhos castanhos escuros fixavam-se na tela do computador. O ar-condicionado gelado da Impacto Comunicação, uma das maiores agências de publicidade de São Paulo, contrastava com o calor intenso que fazia do lado de fora. Era mais um dia de verão na capital paulista e o relógio marcava quase 8 da noite. O andar estava praticamente vazio, exceto por alguns poucos funcionários que, assim como ela, cumpriam horas extras para finalizar um projeto importante. "Está aqui até essa hora de novo, Luísa. Não tem vida além dessas paredes, não?" A voz de Maurício Santana, diretor de criação, soou às suas costas. Ele era um homem na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos bem aparados e um sorriso que para muitos parecia charmoso, mas para Luísa sempre carregava uma pitada de deboche. "Estou finalizando a apresentação para a Natura. Precisa estar impecável para amanhã", respondeu sem desviar os olhos da tela. Sempre tão dedicada. Maurício se aproximou, apoiando-se na divisória da estação de trabalho. "Mas sabe, você deveria sair mais. 30 anos e nunca te vi com ninguém." Os comentários no escritório estão ficando cada vez mais interessantes. Luísa sentiu o rosto esquentar. Sabia exatamente sobre quais comentários ele falava. Nas últimas semanas, havia descoberto que sua vida pessoal, ou a suposta falta dela, havia se tornado o assunto preferido nos corredores da agência. O fato de nunca ter tido relações íntimas com ninguém, algo que compartilhou em um momento de vulnerabilidade com uma colega que considerava amiga, agora circulava como piada entre os funcionários. "Minha vida particular não deveria ser tema de conversas profissionais, Maurício." Sua voz saiu mais firme do que esperava, apesar da sensação de náusea que se formava em seu estômago. "Não leve tão a sério, Luísa. É só brincadeira. Todo mundo aqui gosta de você." Ele deu de ombros, afastando-se. "Mas, se precisar de algum conselho, estou por aqui." Quando finalmente ficou sozinha, Luísa deixou escapar um suspiro longo e pesado. Suas mãos tremiam levemente. Apesar de sua competência profissional, era considerada uma das melhores analistas de marketing da empresa. Momentos como esse a faziam questionar seu lugar naquele ambiente. No dia seguinte, a apresentação para a Natura foi um sucesso. A equipe de executivos da empresa de cosméticos aplaudiu de pé quando Luísa terminou de explicar a estratégia que havia desenvolvido para o lançamento da nova linha de produtos sustentáveis. Seu talento para entender o consumidor e criar campanhas que tocavam o público era indiscutível. "Impressionante como sempre, Luísa", comentou Patrícia Lobo, diretora de marketing da Impacto, enquanto os clientes deixavam a sala de reuniões. "Mas você estava um pouco tensa. Algum problema?" "Não, só a pressão de entregar algo à altura da expectativa dos clientes", mentiu, forçando um sorriso. "Bem, funcionou. Eles adoraram. Inclusive, quero que você lidere a implementação da campanha." Patrícia fez uma pausa, observando-a. "E talvez devêssemos comemorar hoje à noite. Todo o time vai ao Astor, aquele bar no centro. Seria bom se você viesse também." Luísa hesitou. Normalmente evitava confraternizações da empresa, preferindo manter distância dos colegas fora, do ambiente de trabalho. Mas sabia que recusar mais um convite só alimentaria os rumores. "Está bem, vou tentar passar por lá." O Astor Bar era um dos pontos de encontro mais tradicionais do centro de São Paulo. Com decoração que remetia aos anos 50, música ao vivo e uma carta de drinks que atraía executivos e artistas, o local estava lotado naquela noite de quinta-feira. Luísa chegou sozinha, sentindo-se imediatamente deslocada ao avistar seus colegas reunidos em uma grande mesa. "Olha só quem resolveu sair da toca", gritou Diego Almeida, um dos redatores, quando ela se aproximou. "Alguém marca esse dia no calendário." Risos ecoaram pela mesa, e Luísa forçou um sorriso enquanto se sentava em uma das poucas cadeiras vazias.
Pediu um mojito sem álcool e tentou se integrar às conversas que fluíam ao seu redor. Falavam sobre trabalho, clientes, difíceis novidades do mercado publicitário, até que o assunto, como era previsível, migrou para a vida pessoal. E você, Luísa? Não tem nenhum pretendente no horizonte? Perguntou Amanda Brito, a colega que havia traído sua confiança ao espalhar seu segredo. Antes que pudesse responder, Diego interferiu. Deixa ela, Amanda. A Luísa é do tipo que está esperando o cara perfeito, não é mesmo, Lu? Mais risos, alguns mais contidos, outros abertamente debochados. Luísa sentiu o estômago afundar. Na verdade, estou focada na minha carreira agora, respondeu diplomaticamente, tentando desviar o assunto. Ah, vai, não seja tão séria, insistiu Diego. Todo mundo aqui tem histórias para contar, menos você, claro. Foi quando uma voz profunda e desconhecida interrompeu a conversa. Desculpem o atraso, espero não estar interrompendo nada importante. Todos se viraram para ver quem falava. Era um homem alto, com pele morena e cabelos pretos levemente grisalhos nas têmporas. Vestia-se de maneira elegante, mas sem ostentação. Calça social escura e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Bernardo Mendes. Patrícia levantou-se imediatamente, estendendo a mão para o recém-chegado. Que surpresa agradável. Pessoal, este é Bernardo Mendes, CEO da Novamente, aquela startup de tecnologia que está revolucionando o mercado. Luísa conhecia o nome. A Novamente havia surgido há apenas 3 anos e já estava avaliada em bilhões. Seus aplicativos de bem-estar mental e desenvolvimento pessoal eram usados por milhões de pessoas no Brasil e na América Latina. Bernardo Mendes, seu fundador, era conhecido não apenas por seu sucesso empresarial, mas também por suas iniciativas filantrópicas e sua visão pouco convencional sobre liderança e inovação. Patrícia me convidou para conhecer a equipe por trás das campanhas incríveis que vocês têm feito, explicou Bernardo, cumprimentando cada um na mesa. Quando chegou a Luísa, seus olhos verdes encontraram os dela por um momento mais longo que o necessário. E você é... Luísa Menezes, analista de marketing. Ah, a mente por trás da campanha da Natura que Patrícia me mostrou hoje. Trabalho. Impressionante. Luísa sentiu o rosto esquentar, mas desta vez não era de vergonha. Havia algo no olhar de Bernardo que transmitia genuíno interesse e respeito. A noite avançou, e para a surpresa de Luísa, Bernardo acabou sentando-se ao seu lado. Enquanto os outros se envolviam em conversas paralelas, ele a questionou sobre seu processo criativo, suas inspirações e sua visão sobre o mercado. Era a primeira vez em muito tempo que alguém parecia realmente interessado em suas ideias, sem segundas intenções ou comentários maliciosos. Você tem uma perspectiva única, comentou Bernardo após Luísa explicar sua abordagem para conectar marcas a causas sociais. É raro encontrar alguém que entenda tão bem o equilíbrio entre o comercial e o humano. Obrigada. Tento ver além do óbvio. Ela sorriu, sentindo-se estranhamente à vontade na presença daquele desconhecido. É exatamente isso que estou procurando para um novo projeto, disse Bernardo, inclinando-se em sua direção. A Novamente está prestes a lançar uma iniciativa que celebra a individualidade e a diversidade de experiências humanas. Precisamos de alguém que consiga traduzir essa mensagem de forma autêntica. Luísa sentiu um frio na barriga. Era uma oportunidade que muitos matariam para ter, mas que também significaria uma exposição maior, algo que ela sempre evitou. Quando a noite chegou ao fim, Bernardo entregou a ela um cartão de visitas. Pense no que conversamos. Gostaria muito de continuar esta conversa em um ambiente mais profissional. No táxi de volta para casa, Luísa girava o cartão entre os dedos, perdida em pensamentos. Por um lado, temia o que essa nova oportunidade poderia significar. Por outro, sentia uma centelha de esperança que não experimentava há anos. Talvez esta fosse a chance de transformar sua história de exclusão em algo poderoso. Mal sabia ela que este encontro casual em um bar de São Paulo seria apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas sua carreira, mas toda sua
percepção sobre si mesma e seu lugar no mundo. Uma semana após o encontro no Astor Bar, Luísa ainda não havia entrado em contato com Bernardo Mendes. O cartão de visitas repousava sobre sua mesa de cabeceira, como um lembrete silencioso de uma decisão que precisava tomar. O apartamento pequeno no bairro da Liberdade, com vista para as ruas movimentadas e coloridas do bairro oriental de São Paulo, era seu refúgio. Ali, longe dos olhares julgadores e comentários maldosos dos colegas, ela podia ser quem realmente era. O toque do celular a tirou de seus pensamentos. Era uma mensagem de Patrícia. Bernardo Mendes ligou perguntando por você. Disse que está esperando seu contato. O que está acontecendo, Luísa? Ela suspirou, deixando o celular de lado sem responder. No fundo, sabia que a hesitação não era profissional, mas pessoal. Envolver-se em um projeto sobre individualidade significaria, de certa forma, confrontar suas próprias questões de identidade e as inseguranças que lutava para esconder. Na segunda-feira, ao chegar à agência, Luísa foi imediatamente chamada à sala de Patrícia. "Feche a porta, por favor", pediu a diretora, indicando a cadeira à sua frente. "Luísa, vou ser direta. Bernardo Mendes está muito interessado em trabalhar com você especificamente. Ele ofereceu um contrato para que a Impacto desenvolva a campanha da nova iniciativa da Novamente, mas com a condição de que você seja a líder do projeto." Luísa sentiu o peso daquelas palavras. "Não entendo por que ele insiste tanto em mim." "Mal. Conversamos. Aparentemente foi o suficiente para ele ver algo especial no seu trabalho. E, sinceramente, não me surpreende. Você é talentosa, Luísa, mas precisa aprender a se colocar mais." Patrícia fez uma pausa, observando-a. "O que está te impedindo? É uma oportunidade incrível. Tenho muitos projetos em andamento agora e posso redistribuir seus projetos. Este contrato é prioritário para a agência." Patrícia a interrompeu, inclinando-se sobre a mesa. "Olha, sei que você tem enfrentado situações desconfortáveis aqui. Os comentários, as brincadeiras, já conversei com o pessoal sobre isso." Luísa sentiu o rosto esquentar. A ideia de que sua chefe sabia sobre as provocações a mortificava. "Não precisava ter feito isso. Sei lidar com a situação. Talvez este projeto seja exatamente o que você precisa. Uma chance de mostrar seu valor além de qualquer aspecto pessoal." Patrícia abriu uma gaveta e tirou um envelope. "Bernardo deixou isso para você. Disse que talvez ajudasse a te convencer." Com as mãos levemente trêmulas, Luísa abriu o envelope. Dentro havia um pequeno cartão escrito à mão. "Acredito que sua perspectiva única é exatamente o que este projeto precisa. Nem sempre nossas diferenças são fraquezas. Às vezes, são nosso maior diferencial. Aguardo seu contato. Bernardo." Aquelas palavras tocaram Luísa de uma maneira que não esperava. Era como se, de alguma forma, Bernardo tivesse enxergado além da superfície, percebendo suas inseguranças, mas também seu potencial. "Vou pensar no assunto", disse finalmente, guardando o cartão na bolsa. "Não demore muito. Ele quer uma resposta até quarta-feira." Ao sair da sala de Patrícia, Luísa percebeu os olhares curiosos dos colegas. Claramente, a notícia de que Bernardo Mendes havia solicitado especificamente o trabalho dela já havia se espalhado. "Então a Santinha conquistou o milionário, hein?" A voz de Diego soou perto dela, enquanto caminhava para sua estação de trabalho. "Qual é o segredo, Luísa? O que você tem que nós não temos?" "Talento e profissionalismo, talvez?" respondeu secamente, sem parar para olhá-lo. O resto do dia foi um teste à sua concentração. Entre mensagens recebidas de colegas, curiosos e os olhares que a seguiam pelo escritório, Luísa mal conseguiu avançar em seus projetos. Ao final do expediente, decidiu que precisava de ar fresco e resolveu voltar para casa a pé, aproveitando a caminhada para organizar os pensamentos. As ruas do centro de São Paulo estavam apinhadas de pessoas retornando do trabalho. O céu começava a escurecer e as luzes dos prédios e estabelecimentos comerciais acendiam-se gradualmente, criando aquele cenário urbano tão característico da metrópole. Luísa caminhava distraidamente,
absorta em seus dilemas, quando uma voz familiar a chamou. Luísa, que coincidência encontrá-la aqui. Ela se virou para encontrar Bernardo Mendes, vestindo um terno cinza bem cortado, que contrastava com a informalidade com que a cumprimentou. Bernardo, eu ia te ligar, mentiu, sentindo-se subitamente nervosa. Estava saindo de uma reunião na Avenida Paulista e resolvi jantar por aqui. Ele sorriu, apontando para um restaurante do outro lado, da rua. Gostaria de me acompanhar? Podemos discutir o projeto em um ambiente mais relaxado. A proposta a pegou de surpresa. Parte dela queria recusar, voltar para a segurança de seu apartamento, mas outra parte, uma parte que raramente deixava se manifestar, estava curiosa. Tudo bem, concordou finalmente. O restaurante era um pequeno bistrô com iluminação suave e mesas afastadas o suficiente para garantir privacidade. Assim que se acomodaram e fizeram os pedidos, Bernardo foi direto ao assunto. Patrícia te entregou meu recado? Sim, obrigada pelo cartão. Foi gentil. Não foi apenas gentileza, Luísa. Eu realmente acredito no que escrevi. Ele fez uma pausa tomando um gole de água. Quando te vi naquele bar, observei como você se comportava com seus colegas. A maneira como mantinha uma distância sutil, como escolhia cuidadosamente suas palavras. E então, quando começamos a conversar, percebi a profundidade das suas ideias. Luísa sentiu-se exposta, como se Bernardo tivesse conseguido ler além da fachada profissional que ela tanto se esforçava para manter. Você não me conhece, Bernardo. É verdade, mas conheço o tipo de pessoa que se destaca não por gritar mais alto, mas por ter algo genuinamente diferente a dizer. Ele se inclinou sobre a mesa. A Novamente está lançando uma linha de produtos chamada Singularidades. O conceito é celebrar as experiências humanas que fogem dos padrões impostos pela sociedade. Pessoas que escolhem caminhos menos convencionais e exatamente por isso têm perspectivas únicas a oferecer. O garçom chegou com os pratos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando voltaram a falar, Bernardo explicou detalhadamente sua visão para o projeto. Não seria apenas uma campanha publicitária tradicional, mas um movimento que encorajaria as pessoas a abraçarem suas particularidades, transformando-as em forças. Por que eu? Perguntou Luísa finalmente, após ouvir atentamente. Existem profissionais mais experientes, com portfólios mais impressionantes. Bernardo a observou por um momento, como se ponderasse o quanto poderia dizer. Porque você entende, Luísa, talvez não conscientemente, mas entende o que é carregar algo que o mundo vê como uma peculiaridade e transformar isso em resiliência. Ele fez uma pausa. Percebi como seus colegas te tratam, as piadas veladas, os comentários, e vi como você se mantém firme, focada no seu trabalho, sem permitir que isso defina quem você é profissionalmente. Luísa sentiu o coração acelerar. Era desconcertante como aquele homem, praticamente um estranho, havia percebido tanto em tão pouco tempo. Não sei se sou a pessoa certa para esse projeto, Bernardo, exatamente pelo que você observou. Não sou um exemplo de alguém que transformou suas peculiaridades em uma bandeira. Pelo contrário, tento escondê-las. E é exatamente por isso que você é perfeita para o projeto. Ele sorriu, um sorriso gentil que chegava aos olhos. Você está no limiar, Luísa, entre esconder quem é e descobrir como usar isso a seu favor. Este projeto pode ser tanto sobre ajudar os outros, quanto sobre encontrar seu próprio caminho. O restante do jantar transcorreu com Bernardo compartilhando mais detalhes sobre a iniciativa, e Luísa gradualmente se abrindo, oferecendo ideias e perspectivas que surpreendiam até a ela mesma. Havia algo na presença de Bernardo que a fazia sentir-se segura para explorar pensamentos que normalmente manteria para si. Quando se despediram na porta do restaurante, ele entregou a ela um pendrive. Aqui estão todos os detalhes do projeto. Pesquisas de mercado, conceitos preliminares. Dê uma olhada com calma e me diga sua decisão até quarta-feira. Ele segurou sua mão por um momento. Luísa, independentemente da sua escolha,
Quero que saiba que pessoas como você são raras neste mundo onde todos estão tão desesperados para se encaixar que esquecem o valor de ser único. No táxi a caminho de casa, Luísa girava o pendrive entre os dedos pensativa. As palavras de Bernardo ecoavam em sua mente, despertando sentimentos contraditórios. Por um lado, o medo de se expor, de tornar-se ainda mais vulnerável às críticas. Por outro, a possibilidade de transformar suas experiências dolorosas em algo significativo. Ao chegar em casa, conectou o pendrive ao computador e passou horas analisando o material. O projeto era ainda mais ambicioso do que Bernardo havia descrito. A linha Singularidades não era apenas sobre produtos, mas sobre criar uma comunidade global de pessoas que celebravam suas diferenças. Na madrugada, após muito refletir, Luísa tomou sua decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para o número que Bernardo havia deixado em seu cartão. Aceito o desafio. Vamos transformar singularidades em forças. Luísa. Mal sabia ela que este seria apenas o primeiro passo de uma jornada que a forçaria a confrontar não apenas o julgamento dos outros, mas também seus próprios demônios internos. A notícia de que Luísa lideraria o projeto da Nova Mente correu pela Impacto Comunicação como fogo em palha seca. Para alguns, era motivo de genuína admiração. Para outros, combustível para mais comentários maldosos nos corredores. Patrícia havia designado uma sala exclusiva para o projeto, onde Luísa poderia trabalhar com a equipe escolhida especificamente para essa empreitada. Então você vai precisar de um designer sênior, 2 redatores, um especialista em mídias sociais e um analista de dados, resumiu Patrícia, revisando a lista que Luísa havia preparado. Alguma preferência de quem você quer na equipe? Luísa hesitou. Aquela era sua chance de escolher pessoas com quem se sentia mais confortável, longe daqueles que a provocavam constantemente. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Confio na sua escolha, desde que sejam os melhores para o projeto, respondeu diplomaticamente. Patrícia assentiu, fazendo anotações. Vou te dar o Gustavo para a redação. Ele é excelente com abordagens mais humanas. A Renata para mídias sociais. Ninguém entende tanto de engajamento quanto ela. Para análise de dados, o Lucas é indiscutivelmente o melhor. E para design? Perguntou Luísa, notando que Patrícia havia parado antes de completar a lista. Estava pensando no Rafael Vasconcelos. Ele tem um olhar diferenciado, e o portfólio dele tem exatamente o tipo de sensibilidade que acredito que combinaria com esse projeto. Luísa conhecia Rafael apenas de vista. Era um homem na casa dos 30 anos, quieto, que sempre almoçava sozinho e raramente participava das confraternizações da empresa. Tinha ouvido comentários sobre seu talento, mas também algumas piadas sobre seu jeito reservado. Tudo bem, vamos com o Rafael então. 2 dias depois, a primeira reunião da equipe aconteceu na sala recém-designada. Luísa havia preparado uma apresentação detalhada sobre o conceito do projeto Singularidades e a visão de Bernardo para a iniciativa. Enquanto os demais membros da equipe chegavam, ela observava discretamente Rafael, que se sentou silenciosamente no canto mais afastado da mesa, abrindo seu tablet e ajustando os óculos de armação grossa. Bom dia a todos, começou Luísa, quando todos estavam acomodados. Antes de tudo, quero agradecer por fazerem parte deste projeto. O que vamos desenvolver aqui é diferente de tudo que a Impacto já fez. E acredito que pode ser um divisor de águas não apenas para a Nova Mente, mas para todos nós profissionalmente. Durante a próxima hora, Luísa explicou o conceito da linha Singularidades, a visão de Bernardo Mendes e os objetivos da campanha. A equipe ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais e tomando notas. Em resumo, não estamos apenas vendendo produtos, estamos criando um movimento, concluiu. Queremos celebrar aqueles que escolheram, ou foram escolhidos por, caminhos menos convencionais. Pessoas que transformaram suas peculiaridades em forças.
Tipo nerds que ficaram ricos com tecnologia? Perguntou Gustavo sorrindo. É muito mais amplo que isso, respondeu Luísa. Estamos falando de qualquer experiência humana que foge do que a sociedade considera normal. Pessoas que não se encaixam nos padrões estabelecidos, mas que encontraram valor nisso. Como pessoas virgens aos 30 anos, a voz veio do fundo da sala onde Diego, que não fazia parte da equipe, estava encostado na porta com um sorriso malicioso nos lábios. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Luísa sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Diego, esta é uma reunião fechada. Se não tem nada relevante a acrescentar, peço que se retire. Diego ergueu as mãos em um gesto de falsa rendição. Só vim trazer estes documentos que a Patrícia pediu para entregar a você. Mas já estou de saída. Ele deixou uma pasta sobre a mesa próxima à porta e saiu, não sem antes lançar um último olhar provocativo para Luísa. Ela respirou fundo, tentando retomar o controle da situação. Como eu estava dizendo, ele é um idiota. A voz, calma e profunda, surpreendeu a todos. Era Rafael, que até então não havia se manifestado durante toda a reunião. E não entendeu nada sobre o projeto. Não é sobre virgens, nerds ou qualquer rótulo específico. É sobre autenticidade em um mundo que valoriza a uniformidade. Luísa olhou para Rafael com uma mistura de surpresa e gratidão. Havia algo na maneira como ele falou, não com pena dela, mas com genuína indignação pelo comentário reducionista de Diego, que a fez sentir uma conexão imediata. Exatamente, Rafael. É sobre autenticidade, concordou ela, recuperando o fôlego. E é por isso que precisamos abordagens criativas que fujam do óbvio. Quero que cada um de vocês pense em experiências pessoais, histórias que conhecem, perspectivas únicas que poderiam enriquecer este projeto. O restante da reunião transcorreu produtivamente, com cada membro da equipe compartilhando ideias e visões para a campanha. Rafael, apesar de sua contribuição inicial impactante, voltou a seu estado mais reservado, falando apenas quando diretamente questionado, mas sempre com observações precisas e perspicazes. Quando a reunião terminou e todos começaram a se retirar, Luísa notou que Rafael permanecia em seu lugar, organizando metodicamente suas anotações. Rafael, chamou ela, aproximando-se. Queria agradecer pela sua intervenção mais cedo. Foi importante. Ele ergueu os olhos do tablet, um leve sorriso formando-se em seus lábios. Não há o que agradecer. Diego sempre foi especialista em comentários desnecessários. Parece que você tem experiência com isso. Rafael deu de ombros. Digamos que entendo bem o que é ser alvo de piadas por ser diferente. Havia algo na maneira como ele disse aquela última palavra que fez Luísa sentir que não estavam falando apenas de personalidade introvertida ou gostos peculiares. Você tem tempo para um café? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. Gostaria de ouvir mais sobre sua visão para o design do projeto. Claro, respondeu ele, parecendo igualmente surpreso. A cafeteria no térreo ou... Na verdade, pensei em irmos à Bela Paulista. É mais tranquilo para conversar e os doces são melhores. Ela sorriu, sentindo-se estranhamente confortável com aquele homem que mal conhecia. A confeitaria Bela Paulista, um tradicional estabelecimento aberto 24 horas no coração de São Paulo, estava relativamente tranquila àquela hora da tarde. Luísa e Rafael escolheram uma mesa no canto, longe do balcão principal, onde poderiam conversar sem muitas interrupções. Então, há quanto tempo você está na Impacto? Perguntou Luísa após fazerem seus pedidos. Um cappuccino para ela, um chá verde para ele. Quase 3 anos, vim do Rio de Janeiro para um projeto específico e acabei ficando. Ele ajustou os óculos, um gesto que Luísa começava a perceber ser habitual. E você? 5 anos. Comecei como assistente de marketing e fui subindo aos poucos. A conversa fluiu naturalmente para temas profissionais. Projetos em que haviam trabalhado, clientes difíceis, tendências do mercado. Rafael era articulado e conhecedor, com opiniões fortes sobre design e comunicação visual. Quanto mais conversavam,
mais Luísa se perguntava por que nunca haviam interagido antes. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael quebrou o ritmo da conversa após um momento de silêncio confortável. Por que você aceitou esse projeto específico? Deve ter sido difícil, considerando os comentários que já circulam na empresa. Luísa sentiu o coração acelerar. Havia algo na maneira direta como Rafael abordou o assunto que a pegou desprevenida. Bernardo Mendes me convenceu de que minha experiência pessoal poderia ser valiosa para o projeto. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. A verdade é que nunca pensei na minha situação como algo positivo. Sempre foi um segredo, algo a esconder, até que Amanda espalhou para todo mundo. Entendo perfeitamente, disse Rafael, seu olhar fixo na xícara de chá. Passei pela mesma coisa no ano passado. Um colega com quem dividi algo em confiança transformou isso em piada para o escritório inteiro. Luísa sentiu uma mistura de surpresa e conexão imediata. Você também? Rafael assentiu, erguendo os olhos para encontrar os dela. Também sou virgem, se é isso que está perguntando. 32 anos e nunca... Bem, você sabe. O alívio que Luísa sentiu foi quase físico. Pela primeira vez em meses, estava diante de alguém que realmente entendia o que ela estava passando. Como você lida com isso? Com os comentários, as piadas? No começo foi difícil. Pensei até em sair da empresa. Ele tomou um gole do chá antes de continuar. Mas depois, percebi que o problema não era meu. Nunca escondi que sou uma pessoa que valoriza conexões profundas antes de qualquer intimidade física. É uma escolha pessoal, parte de quem eu sou. Para mim foi diferente, confessou Luísa. Não foi exatamente uma escolha. As circunstâncias da vida, relacionamentos que não deram certo, inseguranças... E antes que eu percebesse, tinha 30 anos e aquilo que deveria ser apenas um detalhe da minha vida havia se transformado em um monstro, algo que me definia aos olhos dos outros. E aos seus próprios olhos? A pergunta a pegou de surpresa. Luísa nunca havia realmente refletido sobre como ela mesma enxergava sua situação. Não sei, admitiu finalmente. Acho que de tanto ouvir que há algo errado comigo, comecei a acreditar. É aí que este projeto pode ser transformador, não apenas para o público, mas para você mesma. Rafael inclinou-se sobre a mesa, seus olhos brilhando com uma intensidade que Luísa não havia notado antes. Imagine criar uma campanha que celebra exatamente aquilo que te fez sentir inadequada. Transformar essa narrativa não apenas para os outros, mas para você. As palavras de Rafael ecoavam as de Bernardo de uma maneira que Luísa não podia ignorar. Era como se o universo estivesse conspirando para colocá-la neste caminho de autodescoberta e aceitação. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Transformar algo que a sociedade vê como falha em uma característica valiosa? Não só acredito, como acho que somos exatamente as pessoas certas para isso. Ele sorriu, um sorriso aberto e genuíno que transformou completamente seu rosto normalmente sério. Temos a experiência pessoal e a competência profissional. É a combinação perfeita. Quando deixaram a confeitaria, horas depois, Luísa sentia-se mais leve do que em muito tempo. Havia encontrado não apenas um aliado profissional, mas alguém que genuinamente compreendia suas lutas pessoais. A ideia de trabalhar no projeto Singularidades agora parecia menos assustadora e mais como uma oportunidade de cura e crescimento. Amanhã, começamos a trabalhar nos conceitos visuais, disse Rafael ao se despedirem na estação de metrô. Tenho algumas ideias que acho que vão se alinhar perfeitamente com sua visão. Mal posso esperar para ver, respondeu Luísa sorrindo. Enquanto caminhava para casa, sob o céu alaranjado do entardecer paulistano, Luísa pensava em como um dia que começara com mais um episódio de humilhação estava terminando com uma sensação renovada de esperança. Talvez Bernardo estivesse certo. Talvez suas diferenças não fossem fraquezas, mas sim o que a tornava única e valiosa em um mundo obcecado por conformidade. As semanas seguintes foram de intensa atividade para a equipe do projeto Singularidades. A sala, designada para o trabalho, transformou-se em um espaço criativo vibrante.
com paredes cobertas de rascunhos, post-its coloridos e painéis de inspiração. Luísa e Rafael haviam se tornado o núcleo central da equipe, com uma sintonia que surpreendia a todos, inclusive a eles mesmos. "Olha isso", disse Rafael certa manhã, mostrando a Luísa seu tablet com os mais recentes estudos de design para a campanha. "Estive pensando em usar estas formas orgânicas, imperfeitas, que se encaixam de maneiras inesperadas. É uma metáfora visual para como nossas diferenças podem se complementar na sociedade." Luísa observou as imagens, maravilhada com a sensibilidade artística de Rafael. Ele havia criado um sistema visual onde formas que pareciam inicialmente desconexas formavam padrões harmoniosos quando justapostas. "É perfeito, Rafael. Captura exatamente a essência do que queremos comunicar." Os dois haviam desenvolvido um ritual de almoçar juntos diariamente, usando este momento para discutir o projeto, mas também para compartilhar experiências pessoais. Com cada conversa, Luísa sentia-se mais confortável em sua própria pele, menos definida pelos julgamentos alheios. "Acho que precisamos dar o próximo passo", comentou Luísa durante um desses almoços, enquanto saboreavam pratos de um restaurante japonês próximo à agência. "Estamos criando uma campanha sobre autenticidade e singularidade, mas ainda estamos trabalhando apenas com conceitos abstratos." "O que você sugere?", perguntou Rafael, ajustando os óculos, gesto que Luísa agora achava peculiarmente charmoso. "Histórias reais, pessoas que vivem suas singularidades de maneira autêntica. Inclusive..." Ela hesitou por um momento. "Talvez nossas próprias histórias." Rafael pousou os hashes ao lado do prato, seu olhar fixo em Luísa. "Você está sugerindo que nos exponhamos como parte da campanha?" "Não necessariamente de forma explícita", esclareceu ela, "mas podemos incorporar elementos das nossas vivências, usar o que sentimos e aprendemos como base para a narrativa." Antes que Rafael pudesse responder, o celular de Luísa tocou. Era Bernardo Mendes. "Luísa, estou chegando a São Paulo amanhã e gostaria de ver como o projeto está progredindo. Podemos marcar uma reunião?" "Claro, Bernardo. A equipe vai ficar entusiasmada em mostrar o que desenvolvemos até agora." Após desligar, Luísa percebeu que sua mão tremia levemente. Apesar de toda a confiança que vinha construindo nas últimas semanas, a ideia de apresentar o trabalho para Bernardo a deixava nervosa. Ele havia depositado tanta fé nela, apostado tanto em sua visão. "Vai dar tudo certo", disse Rafael, como se lesse seus pensamentos. "O que criamos até agora é excepcional, Luísa. Bernardo vai ficar impressionado." Ela sorriu, grata pela presença tranquilizadora de Rafael. "Obrigada. Não sei o que faria sem você neste projeto." "Provavelmente ainda seria brilhante só que um pouco mais estressada", brincou ele, arrancando uma risada genuína de Luísa. No dia seguinte, a sala de reuniões principal da Impacto estava preparada para receber Bernardo Mendes. Luísa havia organizado uma apresentação detalhada, com amostras do design de Rafael, textos preliminares de Gustavo e estratégias de mídia desenvolvidas por Renata. A equipe completa estava presente, todos visivelmente ansiosos pela chegada do CEO da Novamente. Quando Bernardo entrou acompanhado por Patrícia, a atmosfera na sala imediatamente mudou. Havia algo na presença dele, um misto de autoridade serena e curiosidade genuína, que captava a atenção de todos. "Bom dia a todos", cumprimentou ele, sorrindo calorosamente para a equipe antes de pousar o olhar em Luísa. "Estou ansioso para ver o que vocês criaram." A apresentação transcorreu melhor do que Luísa poderia esperar. Cada membro da equipe explicou sua parte do projeto com confiança e paixão. Rafael, normalmente reservado em reuniões maiores, surpreendeu a todos com uma eloquente explicação do conceito visual, demonstrando como cada elemento havia sido cuidadosamente escolhido para representar a mensagem central da campanha. Bernardo ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente observando a dinâmica da equipe. Seus olhos frequentemente voltavam para Luísa e Rafael, notando a sintonia entre os dois. "Impressionante", declarou ele quando a apresentação terminou.
Vocês não apenas compreenderam a essência do projeto, mas a elevaram a um novo patamar. A abordagem visual é inovadora. Os textos são profundos sem serem pretensiosos, e a estratégia de mídia é criativa e direcionada. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Patrícia sorria orgulhosamente, como se o sucesso da apresentação fosse uma validação de sua decisão de apostar na liderança de Luísa. No entanto, continuou Bernardo, sinto que ainda falta algo. Algo que conecte todo esse excelente trabalho a pessoas reais, a histórias autênticas. Luísa trocou um rápido olhar com Rafael. Era exatamente o que haviam discutido no dia anterior. Na verdade, Bernardo, adiantou-se ela, estávamos justamente pensando em incorporar histórias reais à campanha. Pessoas que vivem suas singularidades de maneira autêntica e transformadora. Excelente! É exatamente disso que o projeto precisa. Bernardo levantou-se, caminhando em direção à grande janela que oferecia vista para o horizonte de São Paulo. E tenho uma proposta para dar início a essa etapa. A Novamente está organizando um evento na próxima semana, um encontro para celebrar a diversidade e a autenticidade. Gostaria que vocês não apenas participassem, mas fossem os protagonistas. Protagonistas? Repetiu Luísa incerta. Sim, um painel onde vocês possam compartilhar a visão por trás do projeto, mas também suas próprias histórias, se estiverem confortáveis com isso. Os olhos de Bernardo encontraram os de Luísa, depois os de Rafael. Acredito que a autenticidade começa conosco. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Luísa sentiu o coração acelerar. Uma coisa era incorporar elementos de sua experiência pessoal ao trabalho criativo. Outra, completamente diferente, era expor-se publicamente. Não precisam decidir agora, acrescentou Bernardo, percebendo a hesitação. Pensem no assunto. O evento será no pavilhão da Bienal no Ibirapuera. Independentemente da decisão de vocês sobre o painel, gostaria que toda a equipe comparecesse. Após a reunião, enquanto os outros membros da equipe retornavam animados para a sala do projeto, Luísa permaneceu na sala de reuniões, organizando seus pensamentos. Rafael ficou para trás, esperando por ela. Você está bem? Perguntou ele quando ficaram sozinhos. Não sei, admitiu Luísa. Parte de mim quer aceitar o desafio, transformar tudo isso em algo positivo. Mas outra parte está aterrorizada com a ideia de me expor assim. Rafael se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado dela. Eu também estou com medo, mas talvez seja exatamente por isso que devemos fazer. O que quer dizer? Estamos criando uma campanha que encoraja as pessoas a abraçarem suas singularidades, a transformarem aquilo que a sociedade vê como diferente em algo valioso. Como podemos pedir isso dos outros se não estivermos dispostos a fazer o mesmo? Assim, palavras de Rafael atingiram Luísa profundamente. Ele estava certo. Havia algo de profundamente hipócrita em criar uma mensagem de autenticidade, enquanto se escondia atrás de conceitos abstratos. Vamos fazer isso juntos, decidiu ela finalmente. No painel, um apoiará o outro. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto. Juntos. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação, tanto para o evento quanto para o próprio painel. Luísa e Rafael passavam horas após o expediente discutindo como abordariam suas histórias pessoais de maneira honesta, mas também profissional e inspiradora. Na véspera do evento, a equipe toda reuniu-se para um jantar no apartamento de Luísa, algo que ela jamais teria considerado semanas antes. Seu pequeno refúgio na liberdade, normalmente reservado apenas para ela, agora estava cheio de vozes, risos e a energia contagiante de um grupo unido por um propósito maior que eles mesmos. Um brinde, propôs Gustavo, erguendo sua taça, à melhor líder de projeto que já tive. E ao designer mais talentoso e discreto da Impacto, acrescentou Renata, sorrindo para Rafael. Luísa observou o grupo com um sentimento de plenitude que não experimentava há muito tempo. Estas pessoas, que há poucas semanas eram apenas colegas de trabalho, haviam se tornado um círculo de apoio, um espaço seguro onde diferenças eram não apenas aceitas, mas celebradas. Mais tarde,
Quando todos já haviam partido, exceto Rafael, que ajudava a organizar a cozinha, Luísa sentiu uma coragem que não sabia que possuía. "Rafael", chamou ela, enquanto ele secava o último copo. "Obrigada por tudo. Não apenas pelo trabalho incrível que você tem feito, mas por me ajudar a encontrar minha voz." Ele se virou para ela, seus olhos suaves por trás das lentes dos óculos. "Você sempre teve sua voz, Luísa. Só precisava acreditar que merecia ser ouvida." Havia algo no ar entre eles. Uma tensão suave, uma possibilidade não dita. Luísa deu um passo à frente, reduzindo a distância que os separava. "Sabe o que é engraçado? Durante toda a minha vida senti que minha inexperiência era o muro que me separava das outras pessoas. Algo a esconder, a superar. Mas com você, pela primeira vez, sinto que é apenas mais um detalhe sobre mim, nem bom, nem ruim." Rafael pousou o pano de prato, seus olhos nunca deixando os dela. "Para mim também. É libertador, não é? Ser aceito exatamente como se é." O momento foi interrompido pelo toque do celular de Luísa. Uma mensagem de Bernardo confirmando os últimos detalhes para o evento do dia seguinte. Enquanto se despedia de Rafael na porta, Luísa percebeu que algo fundamental havia mudado em sua vida. O projeto Singularidades havia começado como apenas mais um trabalho, uma oportunidade profissional, mas estava se transformando em uma jornada de autodescoberta e conexão humana que jamais poderia ter antecipado. No horizonte, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrenas, lembrando-a de quantas histórias diferentes, quantas singularidades existiam naquela vasta metrópole. E amanhã, pela primeira vez, ela compartilharia a sua própria, não com vergonha, mas com a certeza crescente de que sua história, exatamente como era, merecia ser contada. O pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera estava magnificamente decorado para o evento da Novamente. Logo na entrada, grandes painéis exibiam o design criado por Rafael, formas orgânicas e imperfeitas que se complementavam harmoniosamente, criando padrões únicos e belos. O slogan da campanha, "Singularidades que transformam o mundo", destacava-se em letras elegantes acima do palco principal. Luísa chegou mais cedo, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia escolhido cuidadosamente para transmitir profissionalismo sem perder a autenticidade. Seu cabelo, normalmente preso em um coque formal para o trabalho, caía em ondas suaves sobre os ombros. Era um pequeno ato de rebeldia contra as próprias amarras que havia criado ao longo dos anos. "Está deslumbrante", a voz de Bernardo soou, atrás dela enquanto observava os convidados começarem a chegar. "E parece mais confiante." "Estou nervosa", admitiu Luísa, virando-se para encará-lo. "Mas de uma maneira diferente. É mais expectativa do que medo." Bernardo sorriu, satisfeito. "Foi exatamente isso que vi em você naquela noite no bar. Uma força interior esperando para ser liberada." À medida que o espaço se enchia, Luísa reconheceu rostos da indústria de publicidade, tecnologia e mídia de São Paulo. O evento havia atraído figuras importantes do cenário empresarial brasileiro, todos curiosos para conhecer a nova iniciativa da Novamente. Rafael chegou pouco depois, elegante em um terno cinza escuro que contrastava com sua habitual informalidade no escritório. Seus olhos encontraram os de Luísa imediatamente, e ele atravessou o salão em sua direção. "Pronta para isso?" perguntou ele, ajustando nervosamente a gravata. "Tão pronta quanto posso estar", respondeu ela, sentindo uma onda de calma ao vê-lo. Nos últimos dias, a presença de Rafael havia se tornado uma fonte constante de conforto e força. Os membros restantes da equipe chegaram em seguida. Gustavo, Renata e Lucas, todos visivelmente impressionados com a magnitude do evento. Patrícia juntou-se a eles, trazendo consigo alguns executivos da Impacto, incluindo Maurício, que lançou um olhar avaliador para Luísa que ela preferiu ignorar. "Senhoras e senhores", a voz de Bernardo ressoou através do sistema de som, chamando a atenção de todos para o palco central. "Bem-vindos a esta noite especial, onde celebramos não apenas o lançamento de uma nova linha de produtos, mas o início de um movimento."
Durante os próximos 20 minutos, Bernardo apresentou a visão da nova mente para Singularidades, uma linha de aplicativos e serviços digitais que celebravam e potencializavam a individualidade de cada usuário. Havia apps de desenvolvimento pessoal, plataformas de conexão para pessoas com interesses nichados e ferramentas de autoconhecimento que ajudavam os usuários a identificar e valorizar suas características únicas. E agora, continuou Bernardo, sua voz adquirindo um tom mais intimista. Gostaria de chamar ao palco as mentes criativas por trás da campanha que dará vida a esta visão, Luísa Menezes e Rafael Vasconcelos, da Impacto Comunicação. Os aplausos preencheram o ambiente enquanto Luísa e Rafael subiam ao palco. Sob as luzes, Luísa sentiu um momento de pânico, mas o olhar reconfortante de Rafael a seu lado a trouxe de volta ao equilíbrio. Boa noite a todos, começou ela, sua voz mais firme do que esperava. Quando Bernardo Mendes nos convidou para desenvolver a campanha Singularidades, ele nos desafiou a ir além do marketing convencional. Ele nos pediu para criar algo autêntico, algo que falasse diretamente ao coração das pessoas que se sentem diferentes, que não se encaixam nos padrões que a sociedade impõe. Rafael tomou a palavra em seguida, explicando os conceitos visuais e a estratégia de comunicação que haviam desenvolvido. Sua voz, normalmente hesitante em grandes grupos, soava confiante e apaixonada, enquanto descrevia como cada elemento da campanha havia sido pensado para celebrar a diversidade de experiências humanas. Então, chegou o momento que Luísa tanto temia e ansiava, a parte pessoal da apresentação. Mas para criar algo verdadeiramente autêntico, disse ela, respirando fundo, percebemos que precisávamos começar com nossa própria autenticidade. O silêncio no pavilhão era palpável. Luísa podia sentir todos os olhares fixos nela, incluindo os de seus colegas da Impacto, alguns curiosos, outros apreensivos. Durante anos carreguei como um fardo algo que a sociedade me fez acreditar ser uma falha, uma inadequação. Sua voz tremia levemente, mas ela continuou. Aos 30 anos, nunca tive uma relação íntima, e por muito tempo permiti que isso me definisse, que os comentários e julgamentos moldassem como eu me via. Murmúrios percorreram a plateia, mas Luísa manteve-se firme. Rafael e eu compartilhamos essa experiência, e através deste projeto aprendemos que o que nos fazia sentir isolados era, na verdade, parte do que nos torna únicos. Rafael deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Luísa. Nossas histórias podem parecer incomuns no mundo hipersexualizado de hoje, mas são apenas exemplos de como cada pessoa vive seu caminho de maneira singular. Ele ajustou os óculos, um gesto que agora parecia mais uma marca de personalidade do que um sinal de nervosismo. E é essa diversidade de experiências que enriquece nossa sociedade. À medida que continuavam compartilhando suas reflexões e como estas haviam influenciado a criação da campanha, Luísa sentia um peso sendo gradualmente removido de seus ombros. Estava falando abertamente sobre algo que havia escondido por tanto tempo, e em vez do ridículo que tanto temia, via expressões de compreensão, respeito e até mesmo identificação entre os presentes. Quando terminaram a apresentação, foram recebidos com aplausos calorosos. Bernardo foi o primeiro a se levantar, iniciando uma ovação de pé que logo se espalhou por todo o pavilhão. Descendo do palco, Luísa foi imediatamente cercada por pessoas que queriam conversar. Jornalistas interessados em cobrir a campanha, executivos impressionados com a abordagem inovadora e até mesmo alguns colegas da Impacto que pareciam vê-la sob uma nova luz. Isso foi corajoso, comentou Patrícia, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. E brilhante do ponto de vista estratégico. A autenticidade vende e vocês acabaram de demonstrar isso. Luísa aceitou o elogio com um sorriso, percebendo que mesmo as palavras de Patrícia, sempre focadas no aspecto comercial, não diminuíam o que ela e Rafael haviam realizado naquela noite. Enquanto circulava pelo evento, trocando ideias e recebendo felicitações, Luísa sentiu-se verdadeiramente em seu elemento
pela primeira vez em sua carreira. Não estava mais se escondendo, não estava mais tentando se encaixar. Estava simplesmente sendo quem era, com todas as suas particularidades, e descobrindo que isso era mais do que suficiente. Foi então que o viu, em um canto mais afastado do salão, observando-a com um olhar que ela conhecia bem demais. Tiago Álvares, seu ex-namorado, o homem que havia sido sua primeira tentativa séria de um relacionamento, antes que suas próprias inseguranças e as pressões dele tornassem tudo insustentável. Seu coração acelerou. Tiago era a última pessoa que esperava. Ver ali. Você está bem? Perguntou Rafael, notando sua súbita palidez. Sim, eu só vi alguém que não esperava. Luísa tentou recuperar a compostura. Um ex. Rafael seguiu seu olhar. Quer que eu fique por perto? Não, está tudo bem. Preciso lidar com isso sozinha. Ela deu um sorriso reconfortante. Vou ficar bem. Com passos decididos, Luísa atravessou o salão em direção a Tiago. Ele sorriu ao vê-la se aproximar. Aquele sorriso charmoso e ligeiramente arrogante que um dia a havia encantado. Luísa Menezes. Surpreendente apresentação. Seu tom era difícil de decifrar, oscilando entre admiração e ironia. Nunca imaginei que você falaria tão abertamente sobre isso. As pessoas mudam, Tiago. Evoluem. Luísa manteve a voz firme, determinada a não permitir que ele a desestabilizasse. O que está fazendo aqui? Não sabia que se interessava por tecnologia ou marketing. Estou representando a Conecta Brasil. Somos parceiros da Novamente em alguns projetos. Ele deu um gole em sua bebida, seus olhos nunca deixando os dela. Você está diferente, mais confiante. Estou mais eu mesma. Há uma diferença. Tiago riu suavemente. Sempre inteligente com as palavras. Foi uma das coisas que me atraiu em você. Isso e... Ele fez uma pausa deliberada. O desafio. Luísa sentiu o estômago afundar. Era exatamente isso que sempre temia. Que para Tiago ela nunca havia sido mais que um desafio, uma conquista em potencial. Não era um desafio, Tiago. Era simplesmente quem eu sou, algo que você nunca entendeu ou respeitou. Vamos, Luísa, não seja tão dura. Tivemos bons momentos. Ele se aproximou baixando a voz. E agora que você está abraçando tão abertamente essa parte de si, talvez possamos retomar de onde paramos. A sugestão a pegou de surpresa, não pela proposta em si, mas pela reação que provocou nela, ou melhor, pela falta dela. Onde antes teria sentido um misto de tentação e culpa, agora sentia apenas clareza. Não, Tiago, não retomamos de lugar algum. O que tínhamos acabou há muito tempo e por boas razões. A expressão dele endureceu. É por causa daquele seu colega, não é? O de óculos. Vi como vocês se olham. Dois párias encontrando consolo um no outro. As palavras foram projetadas para ferir, para fazê-la recuar para o lugar de insegurança que ele conhecia tão bem. Mas desta vez Luísa não se deixou abalar. Rafael é alguém que me respeita exatamente como sou, algo que você nunca foi capaz de fazer. Ela manteve a voz calma, mas firme. E não somos párias, Tiago. Somos pessoas que escolheram não comprometer quem são por causa de expectativas externas. Tiago riu, mas o som era amargo. Então é assim que você racionaliza agora, chamando de escolha o que sempre foi medo? Por um momento, as palavras dele a atingiram como um soco. Era seu maior temor dando voz através dele. Que toda sua recém-descoberta confiança não passasse de uma elaborada racionalização, uma maneira de disfarçar o medo que sempre a paralisou. Foi quando sentiu uma mão suave em seu ombro. Rafael estava ao seu lado, não de maneira intrusiva, mas oferecendo apoio silencioso. Tudo bem por aqui? Perguntou ele, seu olhar alternando entre Luísa e Tiago. Antes que Luísa pudesse responder, Tiago estendeu a mão. Tiago Álvares, velho amigo de Luísa. Rafael Vasconcelos. Eles trocaram um breve aperto de mão, a tensão palpável entre os dois homens. Rafael, este é meu ex-namorado, explicou Luísa, recuperando a compostura. Estávamos apenas colocando a conversa em dia. Na verdade, interveio Tiago, estávamos discutindo se a apresentação de vocês foi um ato genuíno de libertação
ou apenas uma estratégia de marketing inteligente? Rafael não se deixou provocar. Os dois, provavelmente. As melhores campanhas são aquelas que nascem de verdades pessoais, não acha? O tom calmo e confiante de Rafael desarmou Tiago momentaneamente. Luísa aproveitou a deixa para encerrar a conversa. Foi interessante te ver, Tiago. Espero que aproveite o resto do evento. Afastando-se com Rafael, Luísa sentiu uma mistura de emoções. Alívio por ter enfrentado Tiago, gratidão pela presença de Rafael, mas também uma perturbadora sensação de que as palavras de seu ex haviam tocado em um ponto sensível. Desculpe por intervir, disse Rafael quando estavam a uma distância segura. Percebi que a conversa parecia tensa. Não peça desculpas. Foi reconfortante ter você ali. Luísa tentou sorrir, mas seus olhos revelavam a turbulência interior. Ele te deixou abalada. Não era uma pergunta, mas uma constatação gentil. Luísa assentiu. Ele sempre soube quais botões apertar. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Tiago sugeriu que tudo isso, nossa apresentação, minha nova confiança, é apenas uma forma elaborada de mascarar o medo. Rafael a observou por um momento antes de responder. E você, o que acha? Não sei. A honestidade da resposta surpreendeu até mesmo Luísa. Há algumas semanas teria concordado com ele, mas agora sinto que estou realmente mudando. Rafael. Não apenas como me apresento ao mundo, mas como me vejo. Isso é o que importa, Luísa. Rafael sorriu. Aquele sorriso gentil que havia se tornado sua âncora nas últimas semanas. E, para o que vale, eu vejo essa mudança em você. É real. O restante da noite transcorreu como um turbilhão de conversas, networking e celebração. O evento foi um sucesso inquestionável, com a imprensa já destacando a abordagem inovadora da campanha Singularidades. Mas enquanto sorria para fotos e respondia a perguntas de jornalistas, Luísa não conseguia afastar completamente as palavras de Tiago de sua mente. Era quase meia-noite quando o evento começou a se dispersar. Bernardo reuniu a equipe da Impacto para uma última conversa antes de partir. Vocês superaram todas as minhas expectativas, declarou ele, genuinamente emocionado. Esta noite foi apenas o começo. O que criamos aqui vai ressoar com milhões de pessoas que se sentem diferentes, isoladas, julgadas por não seguirem o caminho esperado. Enquanto Bernardo continuava detalhando os próximos passos da campanha, Luísa notou Tiago saindo do pavilhão. Ele parou brevemente na porta, olhando para trás como se sentisse seu olhar, e então desapareceu na noite. Foi nesse momento que uma certeza cristalina se formou em sua mente. Não importava se sua jornada atual havia começado com medo. O que importava era onde essa jornada a estava levando, para uma versão mais autêntica e corajosa de si mesma. E pela primeira vez, Luísa percebeu que não estava apenas se libertando de expectativas externas, mas também do poder que seu passado e pessoas como Tiago tinham sobre ela. Você parece diferente, comentou Rafael mais tarde, enquanto compartilhavam um táxi de volta para casa. Mais leve. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Me sinto diferente, como se tivesse finalmente colocado algo para descansar. Tiago, não apenas ele, uma versão de mim mesma que permitiu que pessoas como ele definissem meu valor. O táxi parou em frente ao prédio de Luísa na Liberdade. Antes de sair, ela se virou para Rafael. Obrigada por estar ao meu lado hoje. Significou mais do que posso expressar. Rafael segurou sua mão por um momento. Sempre estarei, Luísa. Sempre. Naquela noite, ao entrar em seu apartamento e observar as luzes de São Paulo, pela janela, Luísa sentiu uma nova sensação de possibilidade se abrir diante dela. O projeto Singularidades havia começado como um desafio profissional, mas estava se transformando em uma jornada de autodescoberta que transcendia qualquer campanha publicitária. E em meio a essa transformação, havia Rafael, um homem que a compreendia de uma maneira que ninguém jamais havia compreendido antes. Um homem que via sua singularidade não como uma falha a ser corrigida,
mas como um tesouro a ser valorizado. O sucesso do evento no pavilhão da Bienal catapultou o projeto Singularidades para um patamar inesperado. Na semana seguinte, a apresentação de Luísa e Rafael viralizou nas redes sociais, gerando um debate nacional sobre autenticidade, pressão social e a diversidade de experiências humanas. O que havia começado como uma campanha publicitária transformava-se rapidamente em um movimento cultural. Na Impacto Comunicação, o clima também havia mudado. Os mesmos colegas que antes faziam piadas à custa de Luísa, agora a tratavam com um respeito quase reverencial. Sua coragem em falar abertamente sobre algo tão pessoal havia conquistado admiração e o reconhecimento público do projeto trouxera prestígio à agência. A Veja quer fazer uma matéria sobre você e Rafael, informou Patrícia durante uma reunião de atualização. E recebemos convites para que vocês participem como palestrantes em 3 eventos importantes do setor. O projeto está gerando muito mais visibilidade do que esperávamos. Luísa assentiu, ainda tentando processar a rapidez com que tudo estava acontecendo. É importante mantermos o foco na mensagem, não em nós. Este projeto não é sobre mim ou Rafael, mas sobre todas as pessoas que se sentem diferentes. Claro, concordou Patrícia, embora seu tom sugerisse que a história pessoal dos dois era exatamente o que estava gerando interesse. A propósito, o conselho diretor ficou extremamente impressionado, tanto que estão considerando incluir você no programa de lideranças potenciais da empresa. Essa notícia pegou Luísa de surpresa. O programa de lideranças potenciais era o caminho mais rápido para posições executivas na Impacto, algo que sempre pareceu inalcançável para ela. E tem mais, continuou Patrícia, um sorriso enigmático nos lábios. A agência decidiu inscrever o projeto Singularidades na competição interna de inovação deste ano. Normalmente apenas os diretores podem submeter projetos, mas fizemos uma exceção. Você e sua equipe terão a oportunidade de apresentar o caso completo para todo o conselho e os principais clientes da empresa. A competição anual de inovação da Impacto era um evento de grande prestígio no mercado publicitário brasileiro. Os projetos vencedores não apenas recebiam investimentos substanciais para a implementação, mas também consolidavam a reputação de seus criadores no cenário nacional. Quando será a apresentação? Perguntou Luísa, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Em 3 semanas. Sei que é pouco tempo, mas vocês já têm a base. Só precisam adaptar o formato e preparar uma apresentação que realmente impressione. Quando Luísa compartilhou as novidades com Rafael e o resto da equipe, a reação foi de entusiasmo coletivo. A competição representava uma oportunidade de elevar ainda mais a mensagem do projeto e talvez transformá-lo em algo permanente dentro da empresa. Podemos expandir o conceito, sugeriu Rafael, seus olhos brilhando com ideias. Transformar Singularidades em uma plataforma contínua, não apenas uma campanha isolada. Exatamente o que eu estava pensando, concordou Luísa. Imaginem uma divisão da Impacto dedicada a conectar marcas com públicos subrepresentados, a criar comunicação que celebra a diversidade em todas as suas formas. Nos dias que se seguiram, a sala do projeto raramente ficava vazia, mesmo fora do horário comercial. A equipe trabalhava com um senso de propósito que transcendia as motivações habituais de reconhecimento profissional. Havia algo maior em jogo, a possibilidade de criar um impacto duradouro na cultura da agência e na indústria como um todo. Uma tarde, enquanto Luísa e Rafael trabalhavam até tarde finalizando aspectos da apresentação, Bernardo Mendes apareceu sem aviso prévio na agência. Espero não estar interrompendo, disse ele, observando os painéis e rascunhos que cobriam as paredes da sala. Bernardo, que surpresa! Luísa levantou-se para cumprimentá-lo. Estávamos justamente refinando o conceito para a competição interna da Impacto. Sim, Patrícia me contou. É por isso que estou aqui. Ele caminhou pela sala, examinando os materiais com interesse. Novamente quero oferecer apoio total a essa iniciativa.
Se vocês vencerem a competição, estamos dispostos a ser os primeiros parceiros oficiais da nova plataforma, com um investimento inicial significativo. A oferta era surpreendente e generosa. Rafael, que havia permanecido silencioso até então, finalmente se manifestou. Por que fazer isso, Bernardo? A campanha para singularidades já está encaminhada. O que a Novamente ganha com este novo investimento? Bernardo sorriu, apreciando a franqueza da pergunta. A Novamente sempre foi mais que uma empresa de tecnologia, Rafael. Nossa missão é promover transformação pessoal e social. O que vocês dois iniciaram com este projeto ressoa profundamente com essa missão. Ele fez uma pausa, sentando-se à mesa de reuniões e convidando Luísa e Rafael a fazerem o mesmo. Além disso, há algo pessoal nisso para mim. Assim como vocês, também carrego experiências que fogem do que a sociedade considera normal. Não no mesmo aspecto, mas sei o que é ser julgado por ser diferente. Bernardo raramente falava sobre sua vida pessoal, e essa abertura surpreendeu os dois. Quando vi a coragem de vocês no evento, percebi que era hora de ampliar esse movimento. Não se trata apenas de marketing ou negócios. Trata-se de mudar a narrativa cultural sobre o que significa ser humano. A sinceridade de Bernardo tocou Luísa profundamente. Era reconfortante saber que não estavam sozinhos nessa jornada, que outras pessoas em posições de influência compartilhavam sua visão. Obrigada, Bernardo. Seu apoio significa muito para nós. Após a partida de Bernardo, Luísa e Rafael trabalharam com energia renovada, inspirados pela possibilidade de transformar seu projeto em algo verdadeiramente revolucionário. As horas passaram despercebidas e logo perceberam que eram os únicos que restavam na agência. Deveríamos fazer uma pausa, sugeriu Rafael, esfregando os olhos cansados. Não conseguiremos pensar claramente se não descansarmos. Luísa concordou, sentindo o peso do cansaço acumulado dos últimos dias. Tem razão. Vamos comer algo? Conheço um lugar aqui perto que serve o melhor yakisoba da cidade. O restaurante japonês era pequeno e aconchegante, localizado em uma rua tranquila do bairro da Bela Vista. Sentados em uma mesa no canto, com pratos de yakisoba fumegante e uma garrafa de sake compartilhada entre eles, Luísa e Rafael finalmente relaxaram após dias de trabalho intenso. É engraçado como a vida dá voltas, comentou Rafael tomando um gole de sake. Há 2 meses, éramos apenas 2 colegas de trabalho tentando sobreviver às provocações dos outros. Agora, estamos prestes a apresentar um projeto que pode mudar toda a cultura da empresa. E talvez até mais que isso, acrescentou Luísa. A maneira como as pessoas reagiram à nossa história. Parece que tocamos em algo que muitos sentem, mas poucos conseguem expressar. Rafael a observou por um momento, seus olhos suaves por trás dos óculos. Você mudou, Luísa. Não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Está mais livre. Ela sentiu o rosto esquentar, e não era apenas pelo saque. Você também mudou, Rafael. Lembro como era difícil para você falar em reuniões, e agora está prestes a se apresentar para o conselho inteiro. Acho que nos fortalecemos mutuamente. Seu olhar encontrou o dela com uma intensidade que fez o coração de Luísa acelerar. Encontrar alguém que entende suas lutas muda tudo. O momento entre eles estava carregado de possibilidades não ditas. Luísa sentia-se simultaneamente vulnerável e segura na presença de Rafael, uma combinação que nunca havia experimentado antes. Luísa, começou Rafael, sua voz mais suave que o habitual. Independentemente do resultado da competição, quero que saiba que esses últimos meses, trabalhando com você, foram os mais significativos da minha vida profissional. E não apenas profissional. Antes que Luísa pudesse responder, seu celular vibrou insistentemente. Era Patrícia. Desculpe, preciso atender, disse ela, sentindo-se culpada por quebrar o momento. Patrícia, aconteceu algo? A voz da diretora soava tensa do outro lado da linha. Luísa, precisamos conversar urgentemente. Houve uma complicação com a competição. Que tipo de complicação? Prefiro não discutir por telefone. Pode vir à agência amanhã mais cedo? Digamos às 7? Claro, estarei lá.
Quando Luísa desligou, Rafael a observava com preocupação. Problemas? Não sei ao certo. Patrícia quer me ver amanhã bem cedo. Disse que há uma complicação com a competição. O resto da noite foi marcado por uma ansiedade latente. Apesar das tentativas de Rafael de manter a conversa leve, Luísa não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a dar errado. Na manhã seguinte, ao chegar na agência ainda deserta, Luísa encontrou Patrícia em sua sala, com uma expressão grave que confirmava seus piores temores. Sente-se, Luísa. Patrícia indicou a cadeira à sua frente. Receio ter notícias que você não vai gostar. O que aconteceu? Maurício submeteu um projeto concorrente para a competição. Um projeto que, de muitas formas, se sobrepõe ao de vocês. Luísa sentiu um nó no estômago. Como assim? Ele apresentou uma proposta chamada Autenticidade em Ação, uma plataforma para conectar marcas a públicos diversos, com ênfase em histórias pessoais e experiências autênticas. Patrícia parecia genuinamente desconfortável. As semelhanças com o projeto de vocês são significativas. Ele está plagiando nosso trabalho, exclamou Luísa, a indignação crescendo dentro dela. Maurício tem acesso à nossa sala, viu nossos painéis, ouviu nossas discussões. Ele simplesmente pegou nosso conceito e o reembalou. Eu sei, e acredite, estou tão irritada quanto você. Mas Maurício é diretor de criação, tem muito peso político na empresa. Patrícia suspirou recostando-se em sua cadeira. O conselho decidiu que ambos os projetos serão apresentados. A competição vai prosseguir. Luísa tentou processar a injustiça da situação. Todo o trabalho árduo, toda a coragem de se expor pessoalmente, tudo parecia estar em risco por causa da ambição de Maurício. O que podemos fazer? Vencer. A resposta de Patrícia foi simples e direta. Façam uma apresentação tão poderosa, tão inegavelmente superior, que o conselho não tenha escolha, a não ser reconhecer o mérito de vocês. Quando Luísa compartilhou a notícia, com Rafael e o resto da equipe, a reação inicial foi de descrença, seguida por uma determinação feroz. Não vamos deixar Maurício roubar o que construímos, declarou Rafael com uma firmeza que surpreendeu a todos. Este projeto nasceu das nossas experiências, da nossa vulnerabilidade. Ninguém pode replicar isso. Rafael está certo, concordou Renata. Precisamos fazer mais do que apresentar um bom conceito. Precisamos mostrar a alma por trás dele. Nos dias que se seguiram, a equipe trabalhou com uma intensidade redobrada. Enquanto Maurício mobilizava seu poder e influência nos corredores da agência, Luísa e seu time focavam em refinar cada aspecto da apresentação, determinados a torná-la não apenas profissionalmente impecável, mas emocionalmente irresistível. Uma tarde, enquanto trabalhavam na sala do projeto, Luísa recebeu uma visita inesperada. Era Diego, o redator que havia feito tantas piadas à sua custa no passado. "Posso entrar?" perguntou ele, hesitante na porta. Luísa assentiu, curiosa sobre o motivo da visita. "Vim pedir desculpas", começou Diego, visivelmente desconfortável. "Pelo modo como te tratei, pelas piadas, por tudo. Assisti sua apresentação no evento da Novamente Online e, bem, me fez ver as coisas de outra forma." A sinceridade nas palavras de Diego pegou Luísa de surpresa. "Obrigada por dizer isso, Diego. Significa muito." "E tem mais", continuou ele. "Sei o que Maurício está fazendo. Ele me pediu para trabalhar no texto da apresentação dele, mas recusei. Não vou fazer parte disso." Diego respirou fundo antes de continuar. "Na verdade, tenho algumas informações que podem ajudar vocês. Sei exatamente qual abordagem ele vai usar e quais pontos ele planeja enfatizar." A oferta de Diego representava uma virada inesperada. Com sua ajuda, a equipe poderia antecipar os argumentos de Maurício e preparar-se para diferenciarem-se ainda mais claramente na competição. Na noite anterior à grande apresentação, Luísa permaneceu sozinha na sala do projeto, muito depois que todos haviam ido embora. Sentada entre os painéis e protótipos que haviam criado, refletia sobre a jornada dos últimos meses, como um projeto profissional havia se transformado em uma profunda jornada pessoal.
O som de passos interrompeu seus pensamentos. Era Rafael, retornando com 2 xícaras de café. Pensei que poderia precisar disso, disse ele, oferecendo uma das xícaras. Grande dia amanhã. Obrigada. Luísa aceitou o café, grata pela presença reconfortante de Rafael. Estava aqui pensando em tudo o que aconteceu desde que Bernardo nos deu este projeto. Como mudou nossas vidas. Rafael sentou-se ao lado dela. Para melhor, não acha? Sem dúvida. Mesmo com toda essa situação com Maurício, não trocaria esta experiência por nada. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o que queria dizer. Especialmente por ter te conhecido de verdade, Rafael. Ele a observou com aquele olhar gentil que havia se tornado sua âncora nos momentos difíceis. Sabe o que me disseram quando cheguei a Impacto? Que eu deveria consertar minha personalidade se quisesse ter sucesso. Ser mais extrovertido, mais agressivo, menos eu mesmo. Fico feliz que você não tenha seguido esse conselho. Por muito tempo segui. Tentei ser o que achava que deveriam querer que eu fosse. Foi exaustivo e inútil. Rafael tomou um gole de café antes de continuar. Foi você quem me mostrou que podemos ter sucesso sendo autênticos, Luísa. Que nossas diferenças podem ser nossa maior força. Havia tanta sinceridade em suas palavras que Luísa sentiu os olhos marejarem. Em um impulso, ela estendeu a mão e tocou a dele. Amanhã não importa o que Maurício apresente, vamos mostrar a verdadeira essência de singularidades. Não é apenas um conceito de marketing, é uma nova maneira de existir no mundo. Rafael entrelaçou seus dedos aos dela, uma promessa silenciosa de que enfrentariam o que viesse juntos. Estamos prontos, afirmou ele com uma convicção que dissipou as últimas dúvidas de Luísa. E realmente estavam. Não apenas para a competição do dia seguinte, mas para todas as transformações que singularidades havia desencadeado em suas vidas, e todas as que ainda estavam por vir. O auditório principal da Impacto Comunicação estava completamente lotado na manhã da competição. Executivos de grandes empresas, jornalistas especializados e toda a equipe da agência ocupavam as confortáveis poltronas vermelhas, criando um mar de rostos atentos voltados para o palco. No camarim improvisado nos bastidores, Luísa ajustava nervosamente a gola de seu blazer azul petróleo, escolhido cuidadosamente para transmitir confiança sem parecer intimidador. Você está ótima, assegurou Rafael, que parecia surpreendentemente calma em seu terno cinza escuro. E estamos mais do que preparados. Sei que estamos, respondeu Luísa, tentando conter a ansiedade. Só não consigo parar de pensar que Maurício terá toda a credibilidade de um diretor de criação, enquanto nós temos autenticidade, completou Rafael, segurando gentilmente seus ombros. E é exatamente disso que trata nosso projeto, lembra? Luísa assentiu, encontrando conforto no olhar confiante de Rafael. Naquele momento, Gustavo entrou apressadamente no camarim. Maurício acabou de chegar com toda a sua equipe. E adivinhem, Tiago Alvarez está com ele. Tiago? Luísa sentiu o estômago afundar. O que ele está fazendo aqui? Aparentemente, a Conecta Brasil é uma das potenciais patrocinadoras do projeto de Maurício. Tiago está representando a empresa. A notícia era um golpe inesperado. A presença de Tiago não apenas adicionava uma camada de desconforto pessoal, mas também sugeria que Maurício havia conseguido atrair parceiros corporativos significativos para seu projeto. Isso não muda nada, afirmou Rafael com determinação. Nosso projeto tem o apoio da Nova Mente e, mais importante, tem nossa história, nossa verdade. Antes que pudessem continuar a conversa, Patrícia apareceu na porta. 5 minutos, pessoal. Maurício vai apresentar primeiro, depois vocês. Melhor assim, comentou Rafael. Teremos a última palavra. O grupo se reuniu em um círculo apertado. Luísa, Rafael, Gustavo, Renata e Lucas, cada um contribuindo com uma mão ao centro, como um time esportivo antes do jogo decisivo. Por todas as pessoas que já se sentiram diferentes, disse Luísa. Por todas as singularidades que transformam o mundo, completou Rafael. Com esse mantra compartilhado,
dirigiram-se para os assentos reservados na primeira fileira do auditório, prontos para assistir à apresentação de Maurício antes de subirem ao palco. O diretor de criação era um apresentador nato, movendo-se com confiança pelo palco enquanto detalhava seu projeto Autenticidade em Ação. Usando termos como diversidade, inclusão e representatividade, ele descreveu uma plataforma que conectaria marcas a públicos subrepresentados através de histórias autênticas. As semelhanças com nosso projeto são descaradas, sussurrou. Renata indignada. Luísa observava atentamente, notando como Maurício evitava mencionar a inspiração por trás de sua proposta, tratando-a como um mero exercício de marketing estratégico. Ao lado dele, Tiago permanecia com um sorriso confiante, ocasionalmente acrescentando comentários sobre o potencial comercial da iniciativa. Quando chegou o momento das perguntas, um dos membros do conselho levantou a questão que pairava no ar. Maurício, não podemos ignorar as semelhanças entre seu projeto e os Singularidades, que será apresentado a seguir. Poderia comentar sobre isso? Maurício sorriu como se esperasse a pergunta. Grandes ideias frequentemente surgem simultaneamente em diferentes mentes. Autenticidade em ação é resultado de anos de observação do mercado e da sociedade. Certamente o projeto da equipe de Luísa tem seu mérito, mas nossa proposta oferece uma abordagem mais madura e comercialmente viável. A resposta polida, mas condescendente, fez o sangue de Luísa ferver. Maurício estava não apenas minimizando o plágio, mas também sugerindo que seu projeto era superior simplesmente porque vinha dele. Quando a apresentação de Maurício terminou, sob aplausos educados da plateia, Patrícia anunciou um intervalo de 10 minutos antes da próxima apresentação. Luísa aproveitou o momento para respirar fundo e reorganizar seus pensamentos. Ele está vendendo uma casca. Vazia, comentou Rafael, juntando-se a ela em um canto tranquilo. Palavras bonitas sem substância real. Percebi isso também, concordou Luísa. E é exatamente aí que vamos nos diferenciar. Quando o intervalo terminou e a plateia retornou aos seus lugares, Luísa e Rafael subiram ao palco sob um silêncio expectante. Por um momento, observando aquele mar de rostos, Luísa sentiu o familiar aperto de ansiedade. Então, seu olhar encontrou o de Bernardo Mendes, sentado discretamente no fundo do auditório, que ofereceu um aceno encorajador. Ao lado dele, para sua surpresa, estava Diego, que havia se tornado um improvável aliado nos últimos dias. Bom, dia a todos, começou Luísa, sua voz mais firme do que esperava. Meu nome é Luísa Menezes e este é Rafael Vasconcelos. Estamos aqui para apresentar Singularidades, não apenas como um projeto de comunicação, mas como uma nova maneira de enxergar o valor da diversidade humana. Em vez de começar com slides de marketing ou estatísticas de mercado, Luísa fez algo inesperado. Contou sua história, de forma mais detalhada e vulnerável do que havia feito no evento da Novamente. Falou sobre crescer sentindo-se diferente, sobre as inseguranças que a acompanharam pela vida adulta, sobre o momento em que sua privacidade foi exposta na agência, transformando algo pessoal em motivo de piada. Rafael então tomou a palavra, compartilhando sua própria jornada de isolamento e autodescoberta. A sinceridade com que ambos falavam criou um silêncio respeitoso no auditório. Não era mais uma apresentação de negócios comum, era um testemunho humano genuíno. Quando Bernardo Mendes nos confiou o projeto Singularidades, não imaginávamos que ele transformaria nossas próprias vidas, continuou Luísa. Mas foi exatamente o que aconteceu. Percebemos que aquilo que considerávamos nossas maiores fraquezas poderia se tornar nossa força mais distintiva. À medida que avançavam na apresentação, alternando entre aspectos pessoais e profissionais, Luísa notou algo surpreendente. As expressões no rosto dos executivos e membros do conselho haviam mudado. Não estavam apenas avaliando um projeto de negócios, estavam conectados emocionalmente à narrativa que se desenrolava diante deles. Quando chegaram à parte técnica da proposta, detalhando como Singularidades funcionaria como uma plataforma,
permanente dentro da Impacto. A base emocional já havia sido estabelecida. Cada aspecto prático agora estava ancorado em uma verdade humana que todos podiam reconhecer. O que propomos não é apenas mais uma iniciativa de marketing, explicou Rafael. É uma revolução na forma como as marcas se conectam com pessoas reais, não através de estereótipos ou representações simplificadas, mas reconhecendo a complexidade e beleza de cada experiência humana única. A apresentação culminou com um vídeo que haviam preparado, uma montagem de pessoas reais compartilhando como suas singularidades se tornaram fontes de força e inspiração. Entre os depoimentos, para surpresa da plateia, estava o próprio Bernardo Mendes, revelando pela primeira vez publicamente sua luta contra um transtorno de ansiedade severa que, segundo ele, havia se tornado sua maior ferramenta para entender e ajudar os outros. Quando as luzes se acenderam novamente, Luísa e Rafael permaneceram lado a lado no palco, de mãos dadas, em um gesto de união e apoio mútuo que dizia mais do que qualquer slide ou estatística poderia expressar. Singularidades. Não é apenas um projeto da Impacto, concluiu Luísa. É um convite para que todos nós, como profissionais, como marcas, como seres humanos, reconheçamos que nossas diferenças não são obstáculos a superar, mas dons a celebrar. Obrigada. O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo, antes que o auditório explodisse em aplausos. Não eram os aplausos educados que Maurício havia recebido, mas uma ovação genuína, com pessoas se levantando de suas cadeiras em reconhecimento. Durante a sessão de perguntas, ficou claro que a apresentação havia tocado um nervo sensível. Executivos compartilhavam suas próprias experiências de se sentirem diferentes ou inadequados em algum momento da vida. Uma diretora de marketing de uma grande empresa de cosméticos revelou como havia escondido sua neurodivergência por anos, temendo que isso prejudicasse sua carreira. A última pergunta veio de uma fonte inesperada. Tiago, que havia permanecido calado durante toda a apresentação, levantou-se. Tenho uma pergunta para Luísa, disse ele, sua voz ecoando no auditório. O que você diria para pessoas que, como eu, podem ter contribuído para que outros se sentissem inadequados por serem diferentes? O auditório ficou em absoluto silêncio. Era uma pergunta carregada de significado pessoal. E todos perceberam isso. Luísa encarou Tiago por um momento, vendo em seus olhos algo que nunca havia visto antes. Uma vulnerabilidade genuína. Diria que nunca é tarde para aprender e crescer, respondeu ela, com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma. Todos carregamos preconceitos e expectativas que nos foram ensinados. A verdadeira coragem está em reconhecê-los e trabalhar para transformá-los. Singularidades não é sobre apontar dedos ou alimentar divisões. É sobre construir pontes de compreensão. A resposta gerou outra rodada de aplausos. Quando Luísa e Rafael finalmente deixaram o palco, foram recebidos nos bastidores por sua equipe em um abraço coletivo emocionado. Vocês arrasaram, exclamou Renata com lágrimas nos olhos. Não há como não vencermos depois disso. A deliberação do conselho levou menos tempo do que o esperado. Menos de uma hora após a última apresentação, todos foram chamados de volta ao auditório para o anúncio dos resultados. O presidente do conselho, um homem de 70 anos com décadas de experiência no mercado publicitário, subiu ao palco, com um envelope nas mãos. Hoje testemunhamos 2 apresentações excepcionais, começou ele, ambas abordando temas cruciais para o futuro não apenas da nossa indústria, mas da comunicação humana como um todo. Luísa sentiu Rafael apertar sua mão suavemente, um gesto que havia se tornado seu código particular de apoio mútuo. A decisão não foi fácil, continuou o presidente, mas ao avaliar não apenas a viabilidade comercial, mas também o potencial transformador e a autenticidade da proposta, o Conselho decidiu que o projeto vencedor da competição de inovação deste ano é... O tempo pareceu desacelerar enquanto ele abria o envelope. Singularidades, da equipe liderada por Luísa Menezes e Rafael Vasconcelos. O auditório explodiu em aplausos e vivas.
Luísa sentiu uma onda de emoções tão intensa que mal conseguia se mover. Foi Rafael quem a ajudou a levantar-se, guiando-a até o palco onde toda a equipe se reuniu para receber o reconhecimento. Entre abraços e congratulações, Luísa notou Maurício deixando discretamente o auditório, visivelmente desapontado. Surpreendentemente, não sentiu nenhuma satisfação em sua derrota, apenas a certeza de que a verdade havia prevalecido. Nos dias que se seguiram à competição, a vida na Impacto Comunicação mudou significativamente. Singularidades foi estabelecido como uma divisão permanente dentro da agência, com Luísa sendo promovida a diretora de projetos especiais. Rafael tornou-se o diretor criativo da nova divisão, liderando uma equipe expandida focada em campanhas de impacto social e cultural. O sucesso do projeto atraiu a atenção nacional, com convites para palestras, entrevistas e até uma proposta de livro sobre a jornada por trás de Singularidades. Luísa e Rafael tornaram-se vozes respeitadas no debate sobre autenticidade e diversidade na comunicação brasileira. Numa tarde ensolarada, 3 meses após a competição, Luísa estava em seu novo escritório, uma sala espaçosa com vista para o horizonte de São Paulo, quando Rafael entrou, carregando 2 copos de café. Para celebrar, disse ele, entregando um dos copos a Luísa. Acabei de receber a confirmação. O evento inaugural de Singularidades vai acontecer em todas as capitais do país simultaneamente. Bernardo conseguiu o apoio de 10 grandes corporações. Isso é incrível, Luísa sorriu, aceitando o café. De uma campanha para um movimento nacional, ainda parece surreal. Rafael sentou-se na beirada da mesa, seu olhar suave fixo em Luísa. Você mudou muitas vidas, não sabia? Não apenas a sua própria. Nós mudamos, corrigiu ela. Juntos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Recebi uma mensagem de Tiago hoje, comentou Luísa após um momento. Ele está implementando um programa de diversidade e inclusão na Conecta Brasil, inspirado em singularidades. O mundo dá voltas, não é? Rafael sorriu, de antagonista a aliado. As pessoas podem mudar quando expostas a novas perspectivas. Acho que esse sempre foi o ponto central de Singularidades. Rafael assentiu, colocando seu copo sobre a mesa e aproximando-se de Luísa. Falando em mudanças, há algo que quero te perguntar há algum tempo. O coração de Luísa acelerou. Nos últimos meses, sua relação com Rafael havia se aprofundado de maneiras que transcendiam a amizade profissional. Mas nenhum dos dois havia tomado a iniciativa de definir exatamente o que estava acontecendo entre eles. Sim, encorajou ela, quando ele hesitou. Estamos prestes a embarcar em uma turnê nacional com singularidades. Vamos visitar 6 cidades em 2 semanas. Rafael ajustou os óculos, um gesto que Luísa agora achava adorável. E estava pensando, talvez possamos usar esse tempo não apenas para divulgar o projeto, mas também para explorar o que está acontecendo entre nós. Luísa sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Acho que seria uma excelente ideia. Na verdade, tenho pensado muito sobre isso também. Verdade? Os olhos de Rafael brilharam. Sim. Acho que descobri que quando 2 pessoas compartilham não apenas suas forças, mas também suas vulnerabilidades, algo especial acontece. Ela se aproximou, reduzindo a distância entre eles. Algo autêntico. Rafael tocou suavemente o rosto de Luísa, um gesto tão gentil quanto significativo. Sempre acreditei que encontraria alguém que me aceitasse exatamente como sou. Só não imaginei que também encontraria minha melhor amiga, parceira de trabalho, inspiração no mesmo pacote. Somos uma singularidade em si mesmos, não acha? Brincou Luísa, sentindo-se mais leve e livre do que jamais havia se sentido. O beijo que se seguiu foi como a conclusão perfeita de um capítulo e o início promissor de outro, terno, respeitoso, mas carregado de possibilidades. Quando se separaram, ambos riam suavemente, como se compartilhassem um segredo precioso.
Acho que acabamos de adicionar mais um caso de sucesso ao projeto Singularidades, comentou Rafael. Com certeza. E talvez o mais importante de todos, respondeu Luísa. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Luísa refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. O que começara como um projeto para celebrar a diversidade humana havia se transformado em uma revolução pessoal, uma redescoberta de seu próprio valor, não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. E ao lado de Rafael, com Singularidades, agora impactando vidas em todo o país, Luísa finalmente entendia a verdade mais profunda que haviam descoberto juntos. Nossas histórias mais pessoais, quando compartilhadas com coragem e autenticidade, têm o poder de mudar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor. A jornada estava apenas começando, e pela primeira vez em sua vida, Luísa não temia o desconhecido que se estendia à sua frente, pois agora sabia que sua singularidade não era um fardo a carregar, mas uma luz para iluminar o caminho, seu caminho único, autêntico e profundamente valioso. Comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas.